E aí, missionário, paz e bem ao seu coração, aqui quem vos fala é claro, Jadson Cantuária. No vídeo de hoje eu gostaria de fazer algumas reflexões do ENF de 2022, né? Como de costume aqui no canal, todo ano eu faço várias reflexões, né, de qual foi o impacto, né, do ENF para a minha vida, para a vida da renovação, para a vida de servo que eu levo nesse movimento maravilhoso. E esse ano não seria diferente, então eu quero fazer algumas reflexões aqui de como foi o ENF 2022. Fica aí. O ENF de 2022 foi um ENF bem diferente. Primeiramente, a equipe nacional, né, o Conselho Nacional lançou que seria só para as lideranças, ou seja, coordenadores estaduais de ministério e coordenadores diocesanos de ministério e presidentes estaduais e diocesanos. Então seria um encontro totalmente fechado devido a algumas restrições, né, e algumas questões da pandemia. Porém, a gente sabe que o ENF hoje para o movimento é uma questão também financeira, né, que consegue manter o movimento no que diz respeito à questão financeira. Então, já agora em dezembro, eu acredito, abriu então para todo mundo. Então, todo mundo que quisesse se inscrever, né, poderia se inscrever no ENF de 2022. E por isso, teve uma quantidade menor de pessoas, né? Foi em torno de 5 mil pessoas presenciais e teve também umas 5 mil pessoas online. Online, na minha visão, foi uma quantidade muito pequena, porque se é online, então todo mundo poderia se inscrever. Quem não conseguiu participar do ENF presencial poderia se inscrever e com certeza o movimento não tem só 10 mil servos, né? Tem muito mais do que 10 mil servos. Porém, foi essa a quantidade. E pela quantidade ser pequena, então o ENF teve uma estrutura totalmente diferente. Então, por exemplo, nós não tivemos, como de costume, todos os anos, 2 dias de workshop, né? Por exemplo, quinta e sexta sempre é o dia dedicado para o workshop, né? Ou seja, cada ministério vai passar ou um dia e meio ou 2 dias recebendo conteúdo do seu ministério, né? Então, tem workshops dedicados a um dia e meio só para o seu ministério. Então, esse ano foi diferente. Esse ano teve uma assembleia de ministérios, né? Ou seja, todo mundo que era ministeriado estava numa assembleia, e teve uma outra assembleia só para quem é coordenador de grupo de oração, coordenador de diocese e coordenador de estado. Então teve essas 2 assembleias, que foi bem legal, porque trouxe temas voltados só para ministério, né? Ministerialidade orgânica, ou seja, todo mundo que é ministeriado, todo mundo que é servo de ministério vai poder receber então um conteúdo específico, né? E é claro que teve também um momento do seu ministério. Então cada ministério teve aí em torno de 1h30 entre quinta e sexta-feira para viver o seu momento lá, para trazer o seu direcionamento, suas perguntas e tudo mais. Então foi muito legal a ideia que utilizaram para dinamizar então essa dificuldade de ter poucas pessoas e não ter que ter tantas tendas, né? Porque as tendas, para quem já foi para o ENF, as tendas aonde abriga, né, o local onde acontecem os ministérios, o aluguel eu tenho certeza que não é barato. Então foi poucas tendas e conseguiu todo mundo se reunir, né, em ministério para poder ouvir do seu ministério e também de ministério de maneira geral. Então, nesse ponto aí, a estrutura e organização e também programação, eu não tenho que reclamar, foi perfeita a ideia, né, dessa questão, essa dinâmica aí dos ministérios. Ainda falando sobre a programação, gostaria de ressaltar que esse ano o tema, né, foi muito bem trabalhado. Então, ou seja, nós tivemos 4 pregações para a Assembleia Geral do ENF, tanto online quanto presencial. Nós tivemos 4 pregações para destrinchar ainda mais o tema do ano, né? Aquilo que se assenta no trono, ao Cordeiro, né? Honra, glória, louvor e poder. Eu não sei se eu falei na ordem certa, mas esse é o tema. E esse tema foi muito bem trabalhado, né? Começou com uma pregação, né, de um rapaz lá do Goiás, que me esqueci o nome dele agora. E a pregação foi muito boa, ele trouxe uma visão geral do tema, e aí depois teve mais 3 pregações trazendo visões mais específicas, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então foi um negócio impressionante, eu gostei muito dessa ideia, né, porque para mim que estou indo lá para viver, né, trazer então, beber da graça do que é o tema, para viver na minha vida e também repassar para a minha realidade, isso foi fantástico, porque eu tive uma visão geral do que é o tema, que foi o primeiro, acho que é Klaus o nome dele, né? O coordenador lá de Goiás. Então eu tive a primeira visão, foi a visão geral, e foi fantástica a pregação dele. E depois eu tive a visão de quem é que está sentado no trono, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essa dinâmica, né, da programação e de como foi repassado o tema do ano,
Eu achei fantástica. Eu achei fantástica mesmo. E assim, deu para mastigar bem, deu para sair de lá e falar assim, olha, é isso que eu quero pro meu ministério, é isso que eu quero pro meu serviço, é isso que eu quero pro meu grupo de oração no que diz respeito ao tema. Porque, como foi dito pelo Klaus, o tema do ano, gente, ele não é um tema só para você repassar, para pregar uma vez por ano no seu grupo de oração e pronto, acabou. Não, o tema do ano é para ser vivido. É para você levar para sua vida. O que vai mudar na minha vida? Essa moção, né? Essa moção do trono mesmo, daquele que está sentado no trono. O que isso vai mudar na minha vida? Então isso para mim foi fantástico e eu consegui entender. Trouxe coisas para mim, o que eu vou viver como servo, Jadson, servo, pai, né? Filho e o esposo. O que o Jadson vai viver desse tema? E também consegui trazer elementos para o meu grupo de oração. O que eu vou sugerir no meu grupo de oração para a gente viver esse ano em relação ao tema? Então, isso foi muito bom. Isso foi muito bom, né? Isso deu pra gente trabalhar bem no que diz respeito à programação, porque foram 4 temas, 4 pregações pra gente mastigar bem, né, o tema desse ano. E a grande questão que deve ficar em nossas mentes a respeito do ENF é: qual o impacto do ENF para minha vida, né? Eu não posso ir pro ENF como se eu fosse buscar uma água e jogar essa água num lugar que vai ser plantado. Então imagina que você é coordenador de grupo de oração, então você vai lá, aí você busca água, né, no poço, aí você joga na sua plantação. E na verdade, o ENF não deve ser assim. Você deve ir para o ENF como uma esponja. Lá você mergulha e ali você leva a esponja cheia d'água e ali você espreme ela na sua plantação, onde você quer levar na sua realidade. Então o ENF deve ser assim. E eu queria partilhar com vocês aqui qual é o impacto do ENF para a minha vida, né? Então, ou seja, o que o ENF trouxe para mim esse ano? Né? Qual foi o grande ensinamento que eu vou levar para esse ano inteiro? Né? Qual o direcionamento que eu vou levar para esse ano? Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é o louvor. O louvor, para mim, ficou muito forte que nós, como movimento, eu como servo do grupo de oração Parresia, aqui de Palmas, eu preciso entender que um louvor ele precisa estar muito forte esse ano. Porque é o ano da gente declarar que Jesus é o Senhor, que Deus, o senhorio de Jesus, né? Nós declararmos que a Trindade Santa é o nosso Deus e pronto, é o Senhor. Ele precisa estar no centro de tudo. Então, para a gente fazer isso, é preciso você viver um louvor. Porque quando você louva, você se coloca como criatura, né? Assim como está aqui na palavra, né, de Apocalipse, né? As criaturas, elas louvavam, né? Aquele que se assenta no trono, ao Cordeiro, honra, glória, louvor e poder. Ou seja, as criaturas. Então, quando você louva, quando você eleva então o seu louvor para esse Deus que está no trono, então você se coloca como pequeno. Então, para mim, o louvor foi uma coisa que me chamou muito a atenção. A gente precisa usar muito o louvor esse ano. A gente precisa difundir o louvor. Né? Difundir um louvor, porque é um louvor que abre o nosso coração para a gente entender que nós somos pequenos, somos criaturas e nós não somos ninguém. O padre Eduardo José, ele falou uma coisa super interessante, né? O primeiro momento, o versículo 12, vai falar do louvor dos anjos e ele dá 7 atributos, ou seja, o louvor dos anjos é perfeito, né? O número da perfeição. Mas quando fala do louvor das criaturas, que é o tema do ano, versículo 13, né, de Apocalipse, ou seja, Apocalipse 5, 13, a gente vê que são só 4 atributos, né? Honra, glória, louvor e poder. São só 4 atributos. Então o 4 na Bíblia significa limitação. Ou seja, o louvor das criaturas é um louvor limitado, um louvor pequeno. Nós somos pequenos. Então por isso que a gente tem que exercer esse louvor muito mais esse ano, para que a gente possa viver esse tema, né, com mais efetividade. E o outro ponto que eu achei que a gente tem que trazer muito do ENF e também do tema, da moção desse ano, é o senhorio de Jesus, né? O senhorio, né, de Deus, o senhorio do Espírito Santo. Nós temos que encarar que o Espírito Santo, Deus e Jesus, a Trindade Santa, é o nosso Senhor. E nós precisamos declarar que o nosso grupo de oração é de Deus, que a nossa vida é de Deus, que o nosso ministério é de Deus e nada é nosso, tudo é de Deus. Então esse ano é o ano de entregar tudo para Deus. Então se eu quero que meu grupo de oração prospere, eu tenho que dizer, eu não mando aqui. Aqui não é meu,
Aqui é de Deus, né? O padre Eduardo Vieira ainda falou isso algumas vezes na sua pregação. Nós temos que devolver os nossos grupos de oração para Deus. Então, é preciso entender que Deus é o nosso Senhor e acabou. A gente não precisa fazer uma coisa porque é bonita, fazer uma coisa porque dá certo, porque deu certo em outro grupo de oração, porque mexe com as emoções de alguém. Não, a gente tem que fazer isso porque é de Deus. É Deus que precisa estar no centro, no trono. É Ele que precisa estar no centro e no trono, né? Então isso para mim ficou muito marcante e eu quero levar para mim, né? Eu quero levar não só quero entregar o meu grupo de oração para Deus, mas eu quero entregar a minha vida para Deus. Eu quero entregar a minha família para Deus, a minha esposa, o meu filho. Eu quero entregar tudo para Deus. Então, esse ano é o ano da gente entender que Deus, a Trindade Santa, é o nosso Senhor, mas também é preciso a gente entender que nós temos que entregar tudo. Tudo. Eu entrego esse canal, né? Esse canal Fala Missionário, eu entrego para Deus. Esse ano a gente vai ter várias programações aqui, mas tudo eu entrego para Deus. Talvez tem coisas que não é dele e eu vou discernir em oração e talvez os comentários de vocês, né, o like de vocês, o compartilhamento de vocês, se for pouco ou muito, pode me dar o discernimento de falar assim, não, talvez isso aqui não está sendo de Deus. Ou talvez se você foi tocado em algum momento, em algum quadro aqui do canal, coloca nos comentários, porque isso também vai me ajudar a discernir se aquilo é de Deus ou se não é. Porque a gente conhece uma coisa que é de Deus pelos frutos, né? Então se não está tendo frutos, se ninguém está gostando, então talvez aí não deva ser aquilo que Deus quer, né? Aquilo que Deus quer. E por último, algo mais pessoal, né? A pregação do Klaus trouxe para mim uma reflexão fantástica, né? Quando ele dá uma visão geral do tema, né? Ele dá uma visão geral do tema, né? Da Apocalipse 5:13, mas aí depois ele traz três palavras de como a gente vai viver então esses passos do louvor. E fala isso ainda, né? Quais são esses três passos para a gente viver esse louvor na essência, esse louvor àquele que está no trono. E aí ele dá o primeiro passo, né? Ele explica então o primeiro passo, que é sair do trono. Nós precisamos desocupar o trono, ou seja, nós precisamos desocupar, é preciso sair do trono para que Deus possa estar no trono. Às vezes a gente ocupa o trono que é de Deus. A gente ocupa o trono, às vezes com o nosso ministério, como eu disse lá, né? Às vezes nós queremos que viver aquele ministério e acabou, nós não podemos viver outro ministério, então nós precisamos desocupar o trono. E eu quero trazer isso para mim. Às vezes que eu quis mandar na minha vida, não, eu quero deixar Deus mandar na minha vida. Então é Ele que está no trono e é Ele que tem que ficar no trono. Então essa foi a primeira reflexão dele, eu achei fantástica. Mas as outras que eu achei bacana, que um passo ele vem depois do outro. Depois que você desocupa o trono, é hora de você tirar as coisas do trono. Ou seja, às vezes a gente sai do trono, mas deixa alguns penduricalhos ali, né? Fala assim, ó Deus, você pode ficar no trono, mas deixa aí esse celular, né? Deixa aí esse fone de ouvido, né? Deixa aí essas conversas, deixa aí essa minha atitude, deixa aí, vai deixando as coisas no trono, né? Então é preciso também tirar as coisas do trono, né? E o outro passo que eu achei mais fantástico ainda, é preciso tirar a coroa, porque às vezes, imagina a cena, você tá lá no trono, que é de Deus, aí você tá lá de coroa, com um monte de coisa ao seu redor e você tá sentado, e Deus tá ali te olhando, como assim, o que você tá fazendo aí? Aí de repente você sai do trono, fala, não Senhor, beleza, você tá no trono. Aí depois Deus fala assim, mas e essas coisas aqui? Aí você fala, não Senhor, desculpa, aí você vai lá e também tira o trono. Aí por último Deus pergunta, mas e essa coroa na tua cabeça? Você vai continuar com ela? Quem é que tem que reinar? É você ou é eu? E aí é o último passo, né? Você entrega a coroa e você se coloca realmente ali aos pés do mestre, aos pés do trono, como deve ser. Então esses três passos, para mim, eu carrego para a minha vida. Então, principalmente esse último passo, que é a coroa, que eu fiz um link na hora da pregação, eu fiz um link com os reis magos, né? Que os reis magos eles vieram, né, de longe para adorar Jesus. E quando eles chegaram, eles entregaram os seus presentes, entregaram os seus dons. Ali eu fiz um link, né? A coroa é como se fossem os seus dons. E eu lembrei dos músicos, né? Porque às vezes os músicos, eles querem olhar para o trono, deixar Deus ficar no trono, tirar as coisas do trono, mas só querem estar na música, não querem estar em outro lugar, né? Sabe tocar, sabe cantar, mas não sabe servir em outro lugar. Eu lembrei muito disso porque eu sou músico também, né? Eu lembrei muito disso.
Isso me fez lembrar da passagem dos Reis Magos, né? Que é preciso eu deixar a coroa e falar assim, olha, a coroa tá aqui também, tá tudo aqui, eu não quero ficar com nada. Eu só quero estar aos pés do teu trono, eu quero te servir aonde tu me chamares. Então isso eu carrego para minha vida. Eu quero sair do trono, eu quero tirar as coisas do trono e eu quero também desocupar a coroa, né? Tirar a coroa da minha cabeça e botar ali aos pés do Senhor. Então, essas 3 coisas que eu carrego para mim do ENF desse ano. O louvor, eu acho que a gente tem que exercitar, tem que viver muito o louvor como movimento, como pessoa. A segunda coisa, o senhorio de Deus, a Santíssima Trindade, é o nosso Senhor, aquele que está sentado no trono, a gente precisa entregar tudo que nós temos para Ele. E por último, esses 3 pontos, né? Sair do trono, tirar as coisas do trono e tirar também a coroa da nossa cabeça. Então o ENF esse ano foi fantástico, né? Para quem participou online, com certeza teve então esse conteúdo, mas às vezes quem está lá parece que vive coisas extraordinárias, né? A gente viveu coisas extraordinárias lá presencialmente e eu louvo muito a Deus por isso, né? Louvo muito a Deus por essa graça de viver num movimento em que a gente se reúne uma vez por ano para ouvir de Deus o que Ele quer para nós, né? O que Ele quer para nós naquele tempo. Então, o que o Conselho se reuniu em setembro para discernir o tema do ano, com certeza em janeiro, Deus ampliou ainda mais tanto o movimento, o Conselho, mas também todos os participantes e quem estava online e presencial participando ali. Então, fantástico o ENF desse ano. Louvo a Deus. Eu quero trazer ainda mais alguns vídeos sobre o ENF, mas essa foi a minha visão geral, né, do que eu achei e do que eu acho que nós podemos usufruir disso. Qual é o legado, né, qual é o impacto disso para o nosso movimento nesse ano de 2022, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar se você acha que ele é relevante, que pode ajudar alguém, que pode dar também uma visão para alguém também nesse sentido, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.